Essa é a história da mulher que tirou férias incríveis no Jalapão, um paraíso, e 3 dias depois de voltar dessas férias, surtou no trabalho. Bem-vindos ao mundo do burnout. O ano era 2022, mas na verdade essa história, bem atrás, ela já começava. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Ansiosa no nível doentio da coisa, não necessariamente saudável. Todos nós somos ansiosos. Ansiedade é um sentimento natural, mas quando ele é muito prevalente, acontece muitas vezes e numa intensidade muito alta, ele é prejudicial. Então esse é o fator número 1. Para completar, eu trabalhava e sempre trabalhei muito. Eu trabalho desde os 17 anos e sempre fui muito comprometida com o trabalho. Aquela pessoa que se dedica, que tá ali, eu não consigo fazer mais ou menos. Ou eu faço direito ou eu nem faço. Então, é um perfil. Esse é o fator número 2. E o fator número 3 é o famoso ambiente. O ambiente é determinante na nossa saúde mental e física. Eu sempre digo isso. Eu sou mentora de bem-estar e eu falo e trabalho muito esse requisito com as minhas mentoradas. Ambiente é determinante. E no meu caso, eu estava no ambiente corporativo, onde já existe uma pressão natural, onde já existe cobrança excessiva, onde muita gente que está na liderança não deveria estar lá. E todos esses componentes que se misturam vão nos levando para um lugar. E aí a gente está em 2022. Na época eu estava conduzindo um projeto que tinha um orçamento na casa do 1 milhão. Daí para mais, eu não posso falar aqui, óbvio. Mas era enorme. Era um projeto da área da saúde, eu cuidava de projetos da área da saúde, de acesso a medicamentos para colaboradores. Eram mais de 11 mil pessoas, né, 11 mil vidas, porque eram colaboradores e os dependentes deles. Então era enorme. E eu tinha que cuidar de tudo, de todos, fazendo milhares de coisas. E eu fazia, não tinha problema, eu estava acostumada. Mas vai chegar num lugar onde o seu corpo começa a gritar. E quando você não ouve, ele começa a se manifestar fisicamente. E foi o que aconteceu comigo. Então começou, na verdade, um pouco antes, lá em 2018, quando eu tive o diagnóstico de doença autoimune, Hashimoto, uma doença que atacou a minha tireoide. E a minha tireoide ficou doente e eu ganhei um hipotireoidismo, que agora eu vou levar pro resto da vida, porque não tem cura. Então, doença crônica. Mas eu não dei bola. Eu continuei levando a vida exatamente como ela era, porque isso não era um problema, acontece. Quando chegou 2022, em maio, eu estava exausta. E exausta, talvez algumas de vocês entendam exatamente o que eu tô falando. Eu estava exausta num nível que eu não tinha energia para sair de casa. Eu recusava todos os convites. As pessoas, ai, fim de semana, vamos fazer tal coisa. Não quero. Eu queria ficar em casa e dormir, porque eu estava sempre cansada, muito cansada. E assim, eu não tenho filhos, né, não tenho marido, não tinha na época também. Então, metade da pressão que a gente tem em casa, eu não tinha. E mesmo assim, eu estava exausta. Então, esse foi um primeiro sinal que eu deveria ter dado mais atenção, mas não dei. E eu estava já na terapia, porque eu já estava com crises de ansiedade recorrentes e cada vez mais graves, mais intensas. E aquilo me deixou preocupada. Eu, como profissional de saúde, eu sabia que eu precisava da terapia, que eu precisava correr atrás disso. Mas você vai adiando. Fui pra terapia, comecei a trabalhar. E foi muito bom, eu senti uma melhora, mas o ambiente não tinha mudado, o ambiente ainda era o mesmo. Então eu ia trabalhar, tinha milhões de coisas para resolver e eu tinha que resolver. E assim, a gestão, ela confiava muito em mim, então ela delegava, né? Eu tinha muita autonomia para trabalhar, isso eu não posso reclamar, eu sempre tive bastante autonomia para trabalhar. Só que chegou num ponto que tanto eu quanto a minha colega, que era uma grande parceira de trabalho, que na época eu indiquei para a vaga porque eu confiava muito e sabia que ela ia corresponder, eu percebi que nós duas estávamos mais ou menos na mesma pegada, ou seja, as duas ficando doentes. Então eu falei, amiga, acho que a gente tem que chamar a gestão e conversar. E foi o que a gente fez, chamamos a gestão e falamos, estamos sobrecarregadas, precisamos de ajuda. E a resposta que eu tive é, não dá. Nesse momento não tem como e tal, e é isso. E eu fui levando.
E a minha vida, o meu estilo de vida não era dos mais saudáveis. Eu era uma pessoa que não comia direito, eu mal fazia atividade física, tava praticamente sedentária. E, assim, todos os meus hobbies, eles meio que sumiram. Eu não fazia mais nada que eu gostava. Mas eu não me dava conta. Eu fui percebendo isso durante a terapia. Quando a terapeuta começava a me perguntar, mas os seus hobbies? E eu falava, eu gosto de ler. Ela, quando foi que você leu a última vez um livro? Eu nem lembrava, pra vocês terem uma ideia. Eu estava lendo apenas material técnico, coisas que eu precisava estudar, enfim. E ela me chamou a atenção pra isso. Ela falou, olha, eu acho que você tá indo pra um caminho que é complicado, né? Porque você não tá tendo uma vida, você só trabalha, você não tem vida mais, você tá girando em torno da empresa. Isso não é saudável, não é bom. Tem que mudar tudo, tem que olhar mais pra você. E muitas vezes a gente confunde vaidade com autocuidado. E são coisas completamente diferentes. A vaidade é você ir lá no cabeleireiro fazer um cabelo, igual eu dei uma arrumadinha no meu hoje. É você passar um batom bonito como esse. Isso é verdade. O autocuidado, ele é um pouco mais profundo. Ele tem a ver com uma necessidade. Porque o batom, ele é opcional. Eu posso usar, não usar, dependendo da ocasião. Mas ele não é necessário, ele não é uma necessidade. Agora, eu comer corretamente é uma necessidade, porque o meu corpo depende disso. Dormir bem, o meu corpo depende disso. A minha mente depende disso. Então, o autocuidado, ele é mais profundo. Então, eu tinha vaidades, eu tava arrumadinha ali, mas esse autocuidado, ele deixou de existir. E é aí que mora o perigo, minha gente, porque quando chegou o mês de setembro desse ano, de 2022, eu já tava pré-férias, eu ia tirar férias em outubro. Então, em setembro, eu tava num nível de cansaço tão grande que durante uma reunião eu disse pra gestora, né? Olha, não vou mais assumir essa responsabilidade. Toma, o problema é seu. Assim, no seco, sem muita negociação. E ela, mas eu falei, não, eu tô exausta, eu não aguento mais, eu tô ficando doida, a fulana tá ficando doida também, não tem como. E aí elas, diante da situação que eu não dei opção, não falei assim, não. O que eu disse foi, eu treino a pessoa, treino as pessoas que eu sei que tem que receber, porque é delegado a elas. Elas deveriam estar fazendo, e não eu. E aí, ok, fui, treinei, passei uma semana treinando essas pessoas para fazer o que era trabalho delas e que eu tinha absorvido. E ok, deixei lá, conseguiram fazer, porque todo mundo é capaz, né? Não existe, você é melhor, você é mais isso. A gente tem mais conhecimento ou mais facilidade com uma outra coisa, mas todo mundo tem facilidades e dificuldades. É tudo questão de se colocar para fazer, mas também de limites, que eu não tinha colocado. A partir disso, eu fui para as minhas férias, eu fui para o Jalapão. Para quem não conhece, recomendo. É um destino paradisíaco. É maravilhoso. E uma grande vantagem minha é que quando eu viajo, eu me desligo de absolutamente tudo. Ninguém consegue me perturbar quando eu tô viajando. Você pode morrer de mandar mensagem para mim. Você é do meu trabalho? Eu não vou te atender. Simples assim. Mas o mundo tá pegando fogo. Não sou bombeira? Chama bombeiro. Não sou eu que vou resolver. Eu tô aqui no Tocantins. Como é que eu vou resolver seu problema? Não existe isso. Se vira. E foi o que eu fiz. Desliguei. Fiquei lá naqueles dias, relaxei, fiquei bem. E eu achei que o cansaço tinha ido embora. Falei, tá vendo? Era só umas férias. Uma vez que as férias, vou voltar ótima. Só que quando eu voltei, amigos, não foi isso que aconteceu. No dia seguinte, quando eu voltei pro trabalho, eu já estava tendo sintomas de ansiedade todos de novo. Na mesma intensidade. E no terceiro dia que eu tinha voltado, eu tive uma crise. E como que foi no meu caso? Eu cheguei no meu ambiente e tinha umas caixas de papelão estavam cheias de produtos, de medicamentos, vários tipos de produto. E aquela imagem gatilhou a minha ansiedade. Porque eu passei muitas vezes, assim, horas debruçada naquelas caixas, mexendo naquilo, ajudando, resolvendo. Então a caixa despertou o gatilho. E eu fiquei atônita. Eu não tinha reação, eu fiquei parada, olhando para a caixa. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia. O coração disparou, eu não conseguia raciocinar. E aí eu comecei a tremer e eu percebi que eu estava totalmente descontrolada. E aí quando chegou uma primeira pessoa para falar comigo, me viu que eu não estava bem, falou: você tá passando mal? Obviamente a minha aparência não devia estar das melhores.
E aí eu fui para o ambulatório médico, conversei, lá tinha um psiquiatra que na época me atendeu, e ele falou, olha, não tem muito o que fazer, você vai ser afastada. E eu não queria ser afastada. Eu fiquei, não, eu não vou ser afastada. Vai. Porque assim, ou você vai ser afastada ou vai sair na camisa de força. Aí é uma opção sua. E eu fui afastada. E foi um choque pra gestão eu ter sido afastada, porque eu fui afastada com esse CID, com o CID de burnout. Ele não colocou transtorno de ansiedade, ele não colocou nada, ele colocou o caso dela é burnout, claramente. Como ela era psiquiatra, especialista, então não coube muito questionamento. E aí todo mundo me ligando, minha gente. Todo mundo me ligando. E eu falei, eu não tenho condições de falar com ninguém. Eu não tinha condições de falar com ninguém. Então eu não falei com ninguém. E aí eu fui me acalmar. Voltei pra terapia. E reclamei com a terapeuta. Eu falei, como assim? Eu tô fazendo terapia. Isso não deveria ter acontecido. E sabe o que ela me disse? Ela falou, aconteceu justamente porque você voltou a si. Porque agora você tá olhando pra dentro. E aí você tá vendo o problema. Então, amiga, é daqui pra mais e não tem volta. Você vai ter que encarar a realidade. Eu tive contato com várias pessoas que tiveram burnout, conheci muitas histórias, tanto antes de ter o meu quanto depois. E os sintomas, eles são diferentes para cada pessoa, mas a raiz do problema é sempre a mesma, que é a sobrecarga. Uma vez a Isabela Garcia, que teve uma crise muito severa, né? No caso dela foi física, ela perdeu a fala no momento da crise, né? Teve uma síncope, teve que ser hospitalizada. Eu me lembro de uma fala dela que assim me marcou muito, que ela disse: o burnout ele é seletivo, não é qualquer pessoa que tem. Só tem burnout pessoas extremamente comprometidas. Pessoas que não são comprometidas jamais vão sofrer de burnout. E ela estava certa. Porque o comprometido, como era o meu caso, eu tinha uma dificuldade de deixar acontecer. De falar, gente, olha, ninguém quer ajudar, então eu vou só largar aqui e ver o que acontece. Eu não conseguia. Então eu ficava até 9 horas da noite fazendo, trabalhando, entregando, pedindo pelo amor de Deus, mas mesmo assim sendo ignorado e tudo mais. Você não consegue, muitas vezes, abandonar e deixar o barco afundar. Não tem como. São essas, as pessoas são vítimas. Ela era assim, eu sou assim. E todo mundo que tem burnout tem esse mesmo perfil. Então é uma questão muito característica da nossa personalidade, que acaba sendo abusada por algumas pessoas. Mas o burnout é, antes de tudo, um descuido nosso. No meu caso, eu brinco que o burnout salvou a minha vida, porque depois que eu tive, eu comecei a tomar medidas. Então, na terapia, conversando, eu sabia o caminho, né, que acontece quando a gente não trata a raiz do problema. Eu sabia que, naquele momento, eu estava com medicamento, com terapia. Eu sabia que se eu não cuidasse da raiz do problema, ele ia escalar. E, de repente, eu ia tomar 2 medicamentos, 3, 4, 5, quando você vê, você está tomando 15 medicamentos. Um para acordar, um para dormir, um para ter fome, um para perder a fome, um para não ter ansiedade, outro para não ter depressão, outro para, sabe? E a sua vida fica governada por aquilo. Eu falei, eu não quero isso, eu preciso mudar. Só que eu não tinha uma ajuda, eu não tinha uma instrução, não tinha ninguém para me guiar nesse caminho. Então eu tive que fazer, meio que construir o caminho sozinha, para sair desse buraco. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi atividade física, porque a atividade física era uma coisa que eu tava largada, eu tava totalmente sedentária. Então, fui pro Pilates, que era uma atividade que eu já tinha tido contato, tinha gostado, falei, acho que é isso. E foi a melhor coisa do mundo, porque o meu corpo começou a reagir. Mas isso não era o suficiente. A mudança, ela tinha que vir lá no meu padrão mental. Tinha que vir nas profundezas mesmo. Não adiantava ser só superficial. Então, quando passou os menos de um ano disso, eu tive uma dor muito forte, muito profunda no abdômen e tive que ir pro hospital. Tive que tomar morfina, uma dor, minha gente, insuportável, que era abdômen lado direito. Eu pensei que podia ser apendicite, que é cirúrgico, eu imaginei que era cirúrgico, mas na verdade era um tumor no meu ovário. O meu ovário foi destroçado, coitadinho. Um tumor que eu não vi crescer, porque eu abandonei esse cuidado, né? Eu fazia exames, às vezes não fazia, né? Os ginecológicos, acompanhamentos, principalmente porque foi um período de pandemia, né? Esse período. Então,
Chegou em 2023, o tumor deu um oi e eu precisei tirar o meu ovário direito, ele e a trompa, porque foi tudo assim inutilizado. E no tempo que eu fiquei uma semana no hospital internada até ter diagnóstico, fazer cirurgia e tudo mais, recuperar e ir pra casa. E ali eu tomei uma decisão, eu falei, eu não vou adoecer mais, chega. Eu tinha um corpo perfeito, uma saúde perfeita, o que tá acontecendo comigo? Eu nem cheguei nos 40 e eu já tô assim. Eu não vou enlouquecer, eu não vou ficar doente, eu não vou me entregar, eu vou me salvar e eu vou fazer o que eu precisar. Mudei radicalmente a minha postura no trabalho, de não dar mais permissão, porque isso a gente dá permissão para que as pessoas nos tratem da forma como tratam. E eu retirei essa permissão. É claro que quando você toma uma postura dessa, existem riscos. Mas olha, é a melhor opção. Obviamente, quando eu me posicionei, meses depois a minha gestora me desligou, porque ela estava já acostumada com a Jaqueline de antes. E a Jaqueline de agora não ia dar essas permissões mais para ela. Mas não foi uma coisa ruim, por incrível que pareça, foi bom, porque quando ela me desligou, eu recebi todas as minhas verbas, recebi o meu dinheiro, eu já tinha o dinheiro também, então eu resolvi não sair correndo procurar emprego. Deixei lá, né, obviamente, meu LinkedIn atualizado, mas falei, eu vou esperar e vou parar para cuidar de mim. Esse período de cuidar de mim, eu fui fazer um check-up, que ainda tinha um convênio, né? A gente fica com um convênio ali 30 dias depois da demissão. E foi de chorar. Era cada marcador desalinhado, absurdamente alterado. E eu percebi o quanto eu estava me maltratando. Eu falei, eu preciso de algo mais profundo. Então eu comecei a buscar alternativas. Eu fui para reeducação alimentar, num grupo específico de reeducação alimentar, onde o objetivo não era contar calorias, porque eu, como profissional de saúde, sei que isso não funciona e que a gente tem que mudar a mentalidade a respeito da comida. Então, por isso se chama reeducação alimentar. Você reaprende a comer e não ficar contando caloria, porque isso não ajuda ninguém a nada. Fui para esse grupo, que foi muito bem sucedido, era um grupo só de mulheres, então me ajudou muito, a gente se apoiava muito, fiquei um bom tempo nesse grupo, perdi peso, ganhei massa muscular, continuei no Pilates, aumentei meu exercício físico, voltei a ler, coloquei metas na minha vida e comecei a estudar muito neurocomportamento, porque eu falei, gente, tá tudo na minha cabeça, só preciso saber como funciona. Quando eu comecei a estudar profundamente isso, eu fui entendendo os gatilhos, fui estudando os meus próprios gatilhos. E como eu trabalhei em projetos muitos anos, e tenho até especialização na área de projetos, eu falei, gente, eu vou montar um projeto para mim, que é o meu projeto de mudança de hábitos. Porque é esse aqui o lugar, a raiz do problema. Se eu mudar aqui, eu mudo tudo. E não deu outra. Eu montei literalmente um projeto para mim, onde eu fui testando o que funcionava e o que não funcionava em cada um dos pilares. Falei, eu preciso mudar mentalmente, então treino mental, aprender, fazer meu cérebro aprender de uma forma diferente, inativar o caminho ruim, criar o caminho novo. Alimentação, reaprender a comer. Hidratação, não beber água, gente. A pessoa não bebe água, não tem como. Reaprendi a beber água. Atividade física, como fazer o meu corpo se movimentar e tirar o melhor dele. Sono, como fazer meu sono ter mais qualidade, ser mais estável. E dentro disso eu construí um método. E ali eu percebi, eu falei, cara, é isso aqui, ó. No final é isso. Dentro desse grupo de reeducação alimentar, o meu caso foi um caso totalmente à parte, que até as nutris, duas nutris nesse grupo, elas brincavam que assim, como eu tinha mudado da água pro vinho, porque elas me conheceram antes, né? Ali com seletividade alimentar, com dificuldade de muita coisa, e de repente eu me tornei a pessoa que fazia marmita pra semana toda, marmitas muito bonitas, comendo salada todo dia. Eu não comia salada, tá, gente? Never. Aprendendo a comer alimentos que eu não comia, experimentando, trazendo diversidade pra alimentação, excluindo coisas inúteis e percebendo que eu não gostava daquilo, era só um vício mesmo, né? O açúcar era eu sempre achava que eu não ia conseguir viver sem açúcar. E eu consumo açúcar, mas assim, 10% do que eu consumia na época. Então, hoje, eu vejo como eu era escrava realmente daquilo, da ideia. E não o prazer. Não existe. É muito rápido para chamar aquilo de prazer. Então, era totalmente uma escravidão mesmo.
Por quê? Porque eu queria compensar a minha dor emocional com doce. Porque é uma coisa que a gente faz quando é criança. Então, eu fui percebendo que eu precisava trabalhar a minha mente. E os meus resultados foram tão impactantes, assim, as meninas do grupo sempre brincavam comigo, Jaque, vem pra cá, pra minha casa fazer minhas marmitas. Ou então, nossa, como você consegue fazer isso ou fazer aquilo? Eu falei, gente, primeiro eu tirei um tempo pra testar tudo. Isso não é todo mundo que consegue fazer, as pessoas estão trabalhando, têm filhos, têm vida, né, e que demanda muito delas, e eu podia dedicar, tinha esse privilégio. Então eu consegui testar tudo. E depois que eu testei tudo, eu trouxe pessoas, gratuitamente, óbvio, para testar comigo esse processo, para eu entender se eu tinha um método de verdade ou não. Eu testei esse método com outras pessoas. Então, com mulheres na menopausa, com mulheres na faixa dos 40, com mulheres na faixa dos 30. E aí eu fui entendendo que eu tinha um método. E foi ali que eu percebi que eu podia ajudar essas mulheres. E que ter esse caminho já construído por alguém que já viveu isso era completamente diferente. E foi assim que eu abri a minha mentoria. Porque eu percebi que a dificuldade que eu tive para fazer a mudança de hábitos é porque eu não tinha esse caminho. Então, assim, se eu quisesse mudar a alimentação, eu tinha que ir na nutricionista. Mas nem sempre a nutricionista vai te ajudar com a mentalidade. Ela te ajuda com o prato, ela te ajuda ali com a programação alimentar, que é o trabalho dela. Mas não ajuda, porque assim, se você não mudou aqui, mudar ali no prato não vai acontecer. Quando você muda aqui, muda tudo, muda mercado. Você já nem entra naqueles corredores das besteiras, porque a sua mentalidade já é outra. Então, esse amor próprio, sabe? Esse resgate da autoestima, de você olhar e falar, eu não vou colocar isso dentro de mim, sabe? É aquela coisa assim, a gente come as besteiras porque a gente não se ama, e é a pura verdade. A gente é sedentário porque a gente quer se castigar. Tudo tá ligado à autoestima da gente. De olhar e achar que você não merece. Não merece cuidado, não merece amor, não merece carinho, não merece amizade. E isso vai te destruindo. Então, quando eu falo de burnout, o burnout ele tá ligado não só ao ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é o grande gatilho do burnout. Se você tem um bom ambiente de trabalho, você nunca vai ter burnout. Então, ele é fator determinante. Não à toa que a gente teve uma mudança de legislação, né, na NR1, que é uma norma reguladora, né, da área trabalhista, onde ele foi considerado uma doença ocupacional. E é uma doença ocupacional. Por quê? Porque ela acontece no ambiente de trabalho. Ninguém tem burnout, você não vai ver donas de casa tendo burnout. Elas têm estresse porque cuidar de uma casa é doideira, porque criança ali na tua orelha o dia inteiro não é fácil, muitas vezes não tem apoio, não tem reconhecimento, que eu acho que é o pior. Mas o burnout está muito ligado a ambientes de trabalho, principalmente ambientes corporativos. Quanto mais corporativo, mais incidência. Então, óbvio que o trabalho é um grande determinante. Porém, se você está nesse ambiente tóxico e você é uma pessoa saudável com autoestima elevada, você não fica. Você pega suas coisinhas e vai embora. Você não espera acontecer o burnout como eu. Você não fica ali levando em banho-maria, né, e tudo mais. Você simplesmente pega suas coisas e vai embora, porque você nem duvida da sua capacidade de conseguir outro emprego. Você não duvida em momento algum. E eu conheço pessoas que fazem isso com uma maestria maravilhosa. E eu não era aquela pessoa na época. Então, assim, construir essa nova identidade dá bastante trabalho, mas vale muito a pena porque vai mudar tudo na sua vida. Você vai ficar com autoestima elevada, vai ser mais feliz no trabalho, vai ser mais feliz na vida pessoal, não vai sofrer com relacionamentos tóxicos, porque você não vai se permitir ser tratada desse ou daquele jeito, não vai se permitir ser chantageada, vai identificar esse tipo de pessoa com mais facilidade. Vai te ajudar no ambiente corporativo, para você ter uma promoção, para você ir para outra empresa, se for o caso, quando você percebe que ali não é lugar para você, para abrir um negócio, como foi o meu caso, que nunca nem imaginava, morria de medo de empreender, porque eu falava, nunca empreendi, minha família nunca empreendeu. Assim, eu tive um irmão que empreendeu, mas em outra área totalmente diferente, então eu não tinha essa experiência, eu não tinha expertise para aquilo. E, no entanto, aconteceu. Por quê? Porque quando você recupera essa autoestima, você sabe que você é capaz, que você tem algo para entregar de valor, que você pode ajudar a transformar as pessoas, tudo muda.
Então, vale a pena investir em você. Eu digo que o burnout, ele pode salvar a sua vida como salvou a minha. Se eu não tivesse tido burnout, eu poderia ter ficado muito mais doente fisicamente e talvez eu nem estivesse aqui mais. Porque é assim que funciona. O corpo vai te devolver o tratamento que você deu pra ele. Se você come mal, você não faz atividade física, fica o dia inteiro no sofá, trabalha já sentado o dia inteiro muitas vezes. Aí fica no sofá o dia inteiro. Não levanta pra ir na padaria. Vai de carro, ali na esquina. Se você trata o seu corpo desse jeito, não dorme direito, não bebe água, você espera o que dele de volta? Que ele te dê um tanquinho? O meu abdômen só definiu quando eu comecei a cuidar de mim e não era minha intenção, não era minha primeira intenção. Minha primeira intenção era não enlouquecer com o exercício físico. Então, assim, o exercício físico vai me ajudar a não enlouquecer, eu sabia disso. Eu sou da área da saúde e sei que é real. Então, eu fui ali e trabalhei atividade física. E ela me transformou. Sim, fisicamente. Quando você começa a ver os resultados, aí você fica muito feliz. E aí uma coisa retroalimenta a outra. Mas a mudança é aqui. Se não mudar aqui, pode fazer, que é o que eu mais vejo, tá? Pessoal, não vou fazer mentoria, não. Eu vou ali, vou me matricular. Matricula na academia. Não dá 6 meses e já não tá indo mais. Ah, não, dá, vou fazer dieta. Já falei que dieta não existe. Ou você muda a alimentação ou você não muda a alimentação. Não existe dieta. Dieta é o que a gente faz pra fazer o exame, sabe? A colonoscopia lá, que você tem que, né, limpar o intestino, aí você faz uma dieta lá, líquida por tantas horas, toma isso, toma aquilo, não come. Tudo. Isso é dieta. Dieta é um processo temporário. Nenhuma dieta vai te dar uma perda de peso e ganho de massa muscular. Nenhuma, porque o que dá perda de peso, sendo perda de gordura e ganho de massa, é o quê? Mudar estilo de vida. É fazer atividade corretamente, é beber água corretamente, é comer sempre corretamente. E quando você come corretamente, muda essa mentalidade, essa relação com a comida, não é que você nunca vai comer um brigadeiro. Eu como. A diferença é que eu não tenho necessidade de comer brigadeiro. Não é aquela coisa, meu Deus, nossa, que desejo de comer brigadeiro. Não tem, porque o meu emocional já tá mais calmo. Outra coisa muito comum é tal da inteligência emocional. No mundo corporativo é muito pregado inteligência emocional, inteligência emocional. Lindo, maravilhoso. Eu li o livro e ele é incrível. Aconselho todo mundo a ler. Mas a verdade é, inteligência emocional não é um estalar de dedos. É uma construção. Inteligência emocional não quer dizer você virar um robô passivo que tudo tá ali, ó, zen, né? Não reage a nada, nada te tira do sério, nada de... Não. Porque é isso que vendem. Não existe isso. O que existe é uma pessoa que consegue lidar com as suas emoções e não é governada por elas. Então, eu passo a responder e não a reagir. Reagir é padrão automático. Ou seja, eu sou provocada em algum momento, isso desperta um gatilho em mim, eu já tenho uma reação aqui, ó, automática. Eu não penso, eu reajo. Então, é aí que a gente fala muita bobagem, é aí que a gente faz muita besteira, faz escolhas ruins e todo o resto. Responder não, responder é quando eu recebo aquilo, eu sinto, tenho a emoção, pode ser raiva, pode ser nojo, pode ser, enfim, indignação, muitas outras. Eu lido com aquilo, eu identifico que eu tô sentindo aquilo, eu lido com aquilo e aí eu raciocino. Uma vez que eu raciocino, aí eu respondo. A resposta sempre é diferente. Porque ela foi pensada, foi calculada. Muitas vezes a resposta é o silêncio, porque às vezes a ofensa que vem do outro tem a ver com ele e não comigo. Se eu não acredito na ofensa, ela não me dói. Porque se a pessoa fala pra mim que eu sou burra, mas eu sei que eu não sou, por que eu ficaria ofendida dela me chamar de burra? Eu penso, se ela me chama de burra, provavelmente ela se vê dessa forma. E como pra ela isso é uma ofensa grave, ela tenta usar contra mim. Mas tem a ver com ela, não comigo. Então, isso é inteligência emocional. Mas não quer dizer que na hora que ela me chamar de burra, eu não vou ficar chateada. Eu posso ficar, às vezes é uma pessoa que eu tenho consideração, às vezes é uma pessoa que, enfim, eu gostava. E ela fala isso pra mim, eu fico surpresa no mínimo, não? E a inteligência emocional é isso, é eu fazer essa avaliação e não simplesmente devolver e falar, burra é você, por causa disso, entendeu? Então, você entrar nessa discussão mostra que a sua inteligência emocional não existe, mas inteligência emocional é construção, não é um processo
automático que vai vir do nada. Ele vai sendo construído no dia a dia, que é o que eu faço todos os dias, que é o que eu ajudo as mulheres que são minhas mentoradas a fazerem também, a reconhecer esse lugar, reconhecer esses gatilhos e trabalhar a profundidade deles, para elas não ficarem reféns. Então a mudança de hábitos, ela ajuda em todos os aspectos da sua vida. Não tem como não impactar positivamente. Mas, obviamente, a gente tem que querer estar nesse lugar. Você tem que enxergar o merecimento, tem que se dar permissão. A gente brinca, né? Porque a maioria das pessoas não escolhe a si mesma, escolhe qualquer outra coisa menos a si mesma. Principalmente as mulheres. Então a gente foi ensinada a cuidar de todo mundo menos da gente. E a gente afunda, e a vida segue, e ninguém deixa de viver porque a gente afundou. Mas a gente tá ali naquele buraco. Então se a gente não quer estar nesse buraco, a gente tem que escolher sair dele. E essas escolhas passam por esses caminhos de pedir ajuda, que é outra dificuldade que as mulheres têm. Então, pedir ajuda nesses momentos é fundamental. Então, eu digo para vocês, usem as coisas ruins que acontecem na vida de vocês como trampolim para a vida boa que vocês querem ter. Foi o que eu fiz. Eu usei essa experiência que eu tenho muito orgulho. Hoje eu olho para trás, me doeu muito. Mas eu olho para essas cicatrizes e tenho orgulho delas, porque o quanto elas me ensinaram, olha onde elas me trouxeram. Se eu não tivesse olhado para trás, se eu não tivesse tido esse momento de me escolher, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Então, minha mensagem aqui nesse Setembro Amarelo é: cuide de você, se escolha sempre, sempre, em primeiro lugar. Ai, não é filho, não é marido, não é mãe, não é ninguém, é você. Lembra da passagem da Bíblia, independente de religião aqui, mas que faz muito sentido até do termo filosófico, que é: ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Se você não ama você, como que você vai amar o próximo? E o próximo é o seu filho, o próximo é o marido, o pai, a mãe, os irmãos, os amigos. Você acha mesmo que você ama o seu filho mais do que você se ama? Isso não existe. Se você não se ama, então você também não ama ele, você se ama numa medida similar. Então, muito cuidado. Não confundam as coisas. Pensa no exemplo que você dá. Se você tem filhos e você mostra para os seus filhos que a maternidade é sacrifício absoluto, eles crescem com esse conceito, eles vão reproduzir. Então, seja você a mulher a quebrar essa corrente e mostrar que o amor próprio é uma forma de amor das mais necessárias, porque essa criança vai crescer com esse conceito. E ela não será abusada, ela não será maltratada, ela vai saber se defender, ela vai saber se posicionar, você facilita a vida dela. Ao invés de mostrar para ela que ser permissivo é uma coisa positiva. A gente sabe que não é, e custa caro para nossa saúde mental. Então, bora, mulherada, cuidar da gente e nos colocar em primeiro lugar. Se você gostou desse vídeo, então se inscreve no canal, curte, deixa os seus comentários aqui e até a próxima!